Graça e paz para todos e para todas, amém? Irmãos, graças a Deus por estarmos aqui, mais uma vez, dando prosseguimento ao estudo da Escritura no Evangelho de Lucas. O pastor Renan concluiu na semana passada o capítulo 11 e nós vamos dar prosseguimento agora ao capítulo 12, do verso 1 até o verso 12. Lucas capítulo 12, do verso 1 até o verso 12. Inicialmente, eu gostaria de ler com os irmãos apenas o verso 1. E aí, caminharemos pelo texto sagrado à medida que a mensagem prosseguir. Lucas capítulo 12, verso 1. A palavra do Senhor diz assim: nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Senhor, aqui estamos diante da Tua palavra, Senhor, carentes e necessitados de ouvi-la, mas de ouvi-la assistidos por Ti, pelo Deus que abre os olhos do coração, pelo Deus que sonda o nosso coração, e sondando o nosso coração, pode satisfazer a nossa mais profunda necessidade com a Tua palavra, Senhor. Eu imploro em nome de Jesus que o Senhor faça isso, porque o nosso interesse aqui, Deus, é que Teu nome seja glorificado. O Teu nome como igreja está sobre nós, Senhor, e Teu nome só será glorificado se refletirmos o Teu caráter, os Teus valores, a pessoa do Teu Filho. Portanto, venha ao nosso encontro nesta noite através da Tua palavra e fala poderosamente, Senhor, de forma transformadora. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Existe um pensamento que tem se tornado extremamente popular hoje, que diz mais ou menos o seguinte: eu vou ser o que eu quero ser e eu não me importo com o que as pessoas vão dizer, com o que as pessoas vão pensar, porque eu tenho o direito de ser feliz e ninguém tem nada a ver com isso. Esse pensamento tem se tornado muito comum, muito divulgado e até diríamos incentivado, seja em novelas, em filmes, programa de televisão, em conversas diárias, em livros que nós lemos. Agora, penso eu que se formos muito honestos com nós mesmos, nós vamos admitir que temos extrema dificuldade de nos livrar daquilo que as pessoas pensam e dizem ao nosso respeito. Tanto é assim que quando eu decido por um curso de ação, isso no nível individual, e eu sei que esse curso de ação vai ser reprovado por uma maioria ou pelo grupo ao qual eu pertenço, via de regra, existem 4 possibilidades de minha parte. A primeira delas é que, já que as pessoas não vão aceitar o meu comportamento, ou a minha escolha, ou a minha decisão, eu vou fazer o que eu vou fazer escondido. Eu vou fazer de forma que ninguém saiba, de forma que ninguém descubra. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é de que eu vou calar as pessoas. Eu sei que elas não concordam, mas eu não quero elas me dizendo isso. E aí
se você já tentou, por exemplo, se opor a essa apologia à homossexualidade. Eu já tentei fazer isso no contexto da universidade e, meus irmãos, eu fui imediatamente rechaçado, porque não se admite que você fale contrário a certas posturas que estão sendo, na verdade, não defendidas. E aí eu vou concordar com o direito que a pessoa tem de ser o que ela quiser, por mais que eu discorde, mas é um direito. Agora, o que você vê não é a nível de direito, é a nível de apologia, é a nível de fato, um incentivo. E para que as pessoas sejam incentivadas às suas escolhas, elas precisam calar os opositores. Essa é uma possibilidade. Uma terceira possibilidade é que você adapte a sua prática. Ou seja, eu tomei a minha decisão de ser o que eu quero ser, mas para não encontrar uma oposição ferrenha da maioria, eu vou ser o que eu quero ser de uma forma adaptada. Eu vou negociar a prática da minha decisão. Uma quarta possibilidade é que você, de fato, leve a sua decisão à frente até as últimas consequências e pague o preço por isso. Seja qual for a nossa decisão, seja qual for a possibilidade que nós venhamos a escolher, o fato é que nós temos dificuldade de nos livrar daquilo que as pessoas pensam ou dizem a nosso respeito. E a pergunta é, por quê? Por que eu preciso tanto do que as pessoas dizem ou do que as pessoas pensam? Por que eu dou valor a isso? E a explicação é que a compreensão que eu tenho de mim mesmo, ou seja, a minha identidade, aquilo que eu penso acerca do que eu sou, depende, pelo menos até certo ponto, daquilo que as pessoas pensam ao meu respeito. Por exemplo, não basta que eu simplesmente chegue e conclua que eu sou um bom pai. Isso não vai fazer muito efeito para mim. Eu tenho que saber que eu sou bom pai, mas eu tenho que saber que eu sou bom pai dos meus filhos, que recebem o efeito direto de eu ser bom pai ou não. Eu tenho que saber que eu sou bom pai por parte da minha esposa, que convivendo comigo sabe de fato se eu sou um bom pai ou não. Portanto, eu dependo do que as pessoas pensam ao meu respeito, a fim de que eu conclua a meu próprio respeito aquilo que de fato eu sou. Por esta razão, irmãos, nós não conseguimos nos desvencilhar ou nos livrar daquilo que as pessoas pensam ou dizem a respeito de nós. E isso no nível individual. No entanto, essa dinâmica não se restringe a nós como indivíduos, mas ela também caracteriza a relação de grupos. Ou seja, se você tem um grupo menor diante de um grupo maior, ao qual o grupo menor pertence, o grupo menor também vai ter esse desafio, particularmente quando a sua prática ou quando a sua escolha diz respeito a algo que é reprovado ou que recebe discórdia da maioria. E aí, semelhantemente ao nível individual, no nível de grupo, no nível de relacionamento de grupos, as possibilidades são as mesmas. O grupo menor pode fazer as suas práticas escondidas. O grupo menor pode tentar calar a oposição do grupo maior. O grupo menor pode adaptar as suas práticas a uma aceitação por parte do grupo maior. E, por fim, o grupo menor pode levar à frente a sua decisão e pagar o preço e enfrentar o grupo maior por isso. Nós temos o grupo dos discípulos que estão diante da maioria. A maioria que o texto descreve aqui como uma multidão de tanta gente que acabam se esbarrando uns nos outros. E como nós vimos na mensagem passada, os fariseus têm uma opinião contrária à pessoa de Jesus. Eles se opõem à pessoa de Jesus.
E os fariseus aqui estão com a faca e o queijo na mão, porque eles são formadores de opinião. O fato deles gozarem de grande prestígio moral, espiritual, como líderes da nação, faz com que, inevitavelmente, a opinião deles sobre alguma coisa ou sobre alguém se torne a opinião da maioria. E aí, como os discípulos estão presenciando a oposição dos fariseus, os discípulos sabem que a oposição dos fariseus se tornará a oposição da maioria. E aí, os discípulos sabem que terão que enfrentar essa dificuldade. A maioria não vai aceitar Jesus ser quem Jesus é. Não é à toa que esta mesma multidão, instigada pela liderança judaica, vai levar Jesus à cruz. A pergunta é: como é que os discípulos vão lidar com essa dificuldade? Das possibilidades, nós temos a possibilidade de que eles pratiquem um discipulado escondido, um discipulado às ocultas. A outra possibilidade é que eles adaptem o seu discipulado, só trazendo para a prática pública aquilo que for aceitável. E a terceira possibilidade é que eles vão ser discípulos de Jesus e pagarão o preço necessário por isso, até as últimas consequências. E queridos, Jesus sabe que esse desafio é real por parte dos discípulos. Jesus sabe que a vida de discipulado não só precisa de estímulos em termos de promessas, de recompensas, particularmente recompensas futuras, mas também a vida de discipulado também precisa de advertências. Até porque haverá tentações que surgirão na caminhada dos discípulos que tentarão comprometer a vida autêntica de discipulado. Uma dessas tentações é a tentação da hipocrisia. Uma dessas tentações é exatamente a proposta de você adaptar a vida de discipulado. Você vai ser publicamente, ou aquilo que as pessoas aceitam que você seja publicamente como discípulo de Jesus, ou, de fato, o seu discipulado vai ser praticado às ocultas. E diante dessa tentativa ou dessa tentação de adaptar o discipulado, que Jesus identifica aqui como não sendo outra coisa senão o uso de um verniz, a prática da hipocrisia, para que os discípulos possam combater esta tentação, Jesus lhes oferece o antídoto. E esse antídoto é o temor a Deus. O temor a Deus nos liberta da corrupção da hipocrisia. O temor a Deus, irmãos, é a solução para que vençamos a tentação de estarmos mais preocupados em agradar os homens do que agradar a Deus. De forma que o nosso texto apresenta-nos 5 razões pelas quais
devemos optar por temer a Deus, a fim de vencermos qualquer tentativa de hipocrisia de nossa parte, no que diz respeito à vida de discipulado, à vida pública de discipulado. E a primeira dessas razões se encontra nos versos 1 a 3, e aí eu chamo a sua atenção a partir do verso 2. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disserem nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. E aí, a primeira razão pela qual devemos optar por temer a Deus é porque o temor a Deus nos livra da hipocrisia ao nos libertar de pecados secretos. Naturalmente, irmãos, que diante da proposta que Jesus faz, de que o temor a Deus é o antídoto contra a corrupção da hipocrisia. Aliás, a hipocrisia é corrupção em 2 níveis. Primeiro, no nível pessoal, porque a hipocrisia corrompe a nossa fibra moral. A hipocrisia, ela compromete a nossa integridade. Por isso ela é corrupção, mas ela é corrupção num nível individual. E num outro nível, o nível coletivo, ao sermos hipócritas, nós incentivamos outros a ser também. Exatamente o que os fariseus, potencialmente, podem fazer com os discípulos. No que eles são hipócritas, eles podem incentivar os discípulos à hipocrisia. Veja, portanto, que como um fermento, de fato, a hipocrisia não se restringe ao indivíduo que a pratica, mas coloca em risco de contaminação a outros que estejam próximos. E diante disso nós fazemos a pergunta, claro, já que o temor a Deus nos livra da corrupção da hipocrisia, o que é temer a Deus? Com base no nosso texto, nós podemos colocar 2 coisas que eu gostaria que você tivesse em mente. Primeiro, temer a Deus diz respeito a você ter uma visão clara de quem Deus é. Por esta razão, à medida que Jesus incentiva os seus discípulos a optarem pelo temor a Deus, Jesus vai descrevendo atributos divinos. Porque você só pode temer a Deus se você vê quem Deus é claramente. E, em segundo lugar, temer a Deus envolve a resposta apropriada que nós damos a esta visão clara que nós estamos tendo de quem Deus é. Por essa razão que em cada uma dessas justificativas para escolhermos temer a Deus, Jesus está trabalhando um atributo divino. E o primeiro desses atributos é o atributo da onisciência. Que normalmente a onisciência divina é colocada para nós como um incentivo. Por exemplo, se você está passando por algum problema e alguém chega para você e diz, olha, Deus sabe por que você está passando por isso, Deus conhece todas as coisas, Deus sabe por que permitiu você estar nessa condição, e aí nós somos consolados pela onisciência de Deus. Ou talvez você esteja sendo perseguido injustamente, e a sua conclusão, a partir da onisciência divina, é que Deus sabe que você é inocente, e conhecendo a sua inocência, Deus conhecendo a sua inocência, você tranquiliza o seu coração. No entanto, irmãos, não é desta forma que Jesus está usando a onisciência de Deus no nosso texto. Jesus chama a atenção para o fato de que
Uma vez que, ao se tornar discípulo de Cristo, você se torna servo do Deus que conhece todas as coisas, você fica compreendendo então que por conhecer todas as coisas, Deus não aceita nenhuma realidade outra que não a autenticidade. Irmãos, diante de Deus, ou nós somos discípulos autênticos de Jesus, ou nós não o somos. Não existe meio termo. Deus não pode ser enganado por nós, como talvez eu possa enganar a minha esposa, fazendo-a pensar que eu sou um marido fiel, mas na verdade apenas eu consigo ter meus casos muito bem escondidos, e ninguém sabe dos meus amores outros. Irmãos, no nosso relacionamento com Deus não existe essa possibilidade de pecados ocultos serem mantidos, embora a minha imagem de discípulo permaneça intocada. Se Deus é onisciente, Ele não aceitaria qualquer coisa menor que a autenticidade. O temor a Deus nos incentiva a lutarmos contra nossos pecados ocultos. Você não vai se opor apenas àqueles pecados que você sabe que as pessoas vão reprovar, mas você vai se opor àqueles pecados que somente Deus conhece. Aqueles pecados, irmãos, que são tão grotescos, tão horrorosos, que muitas vezes se tornam inconfessáveis. Mas você os conhece muito bem, e você sabe que Deus os conhece também, e que nesse relacionamento de discipulado com Jesus, nós não podemos querer outra coisa para nós mesmos, senão a autenticidade diante do Deus que conhece todas as coisas. E se Ele conhece todas as coisas, eu vou lutar contra todos os pecados na minha vida, inclusive os pecados que ninguém sabe que eu cometo. Qual a implicação disso, irmãos? Decida lutar contra os seus pecados ocultos hoje. E se você não conseguir, peça ajuda, porque velhos hábitos não são vencidos facilmente. O fato é que, se você quer autenticamente temer a Deus, o temor a Deus levará você à luta contra o pecado, inclusive aos pecados secretos. Por isto, o temor a Deus nos liberta da hipocrisia, o temor a Deus nos liberta da fachada, o temor a Deus nos liberta do uso de verniz na vida cristã. Segunda razão pela qual o temor a Deus nos liberta da hipocrisia é porque põe nossos olhos no verdadeiro prejuízo, a danação eterna. Versos 4 e 5, Jesus diz: eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Já que Deus espera de nós um discipulado autêntico com relação a Jesus, irmãos, esse discipulado autêntico tem que ser trazido a público. E trazido a público, ele se torna uma espécie de investimento. Por uma razão óbvia, ser discípulo de Jesus traz seus riscos. O próprio Jesus
colocou o relacionamento de discipulado em termos de investimento. Pese o custo de me seguir. E aí, pesando o custo, decida se você quer ser meu discípulo, se vale a pena, de fato, vir após mim. E aí, veja, pensando desta forma, pensando que o discipulado é um investimento, porque traz riscos, existem basicamente dois tipos de riscos. Existe aquele risco que você se envolve, ou aquele investimento que você faz, mas que tão logo você perceba que foi um mau investimento, você pode recuar, você pode voltar atrás. Por exemplo, se você começa um namoro, o jovem parecia maravilhoso, parecia um homem de Deus, mas quando você começou a conhecer, começou a ser mais íntima, você percebeu que aquele rapaz ou aquela moça não era tão jovem de Deus assim. E aí é um namoro, você pode simplesmente terminar, vai pagar um preçozinho, mas um preçozinho é muito pouco, está tudo bem, está tudo tranquilo, depois o tempo resolve as emoções que ficarem, e aí você evitou um prejuízo maior. Mas o mesmo não seria verdade, por exemplo, se você decidisse ter um filho. E aí vem o filho, começa o trabalho, começa a dificuldade, começam os conflitos, e você não pode simplesmente chegar e decidir: agora eu não quero mais ser pai, agora eu não quero ser mãe, porque ser pai e mãe é uma experiência para a vida toda. Irmãos, pensando nessa diferença, parece que há pessoas que olham para o discipulado como sendo um investimento do primeiro tipo. Ou seja, enquanto for bom ser discípulo de Jesus, enquanto ser discípulo de Jesus não trouxer custos maiores, eu vou estar nessa. Mas quando o risco começar a ser muito grande, eu estar colocando muita coisa em jogo por ser discípulo de Jesus, eu vou começar a repensar, porque parece que ser discípulo de Jesus está trazendo risco de sérios prejuízos. O que é que Jesus faz agora no nosso texto, os versos 4 a 5? Jesus invoca, irmãos, mais um atributo de Deus. Agora Jesus está pensando na excelência infinita do nosso Deus. E como é que Jesus fala da excelência infinita do nosso Deus? Jesus fala isso ao trazer à tona a doutrina do inferno. Uma doutrina que tem se tornado cada vez mais impopular. Cada vez mais você encontra teólogos e pregadores, não só, veja bem, não só excluindo qualquer menção ao inferno de sua suposta pregação do Evangelho, mas, na verdade, desincentivando você a fazê-lo. Por favor, não fale sobre inferno, porque você, falando desta forma, apresentando um Deus que permitirá que pessoas sofram eternamente, você vai supostamente comprometer a apreciação ao nosso Deus, porque as pessoas não conseguirão amar um Deus que elas pensam ser capaz de enviar pessoas a um sofrimento eterno. E aí veja, de acordo com essa lógica, o que esses pregadores e teólogos propõem é que, se você quer de fato preservar a dignidade do nosso Deus, se você quer apresentar o nosso Deus como precioso, não fale de inferno. Nós não podemos admitir que Deus cative o nosso coração pelo seu amor e ao mesmo tempo envie pessoas a um sofrimento eterno. Aliás, um Deus que ama não pode fazer uma coisa dessas. E assim, as pessoas são supostamente incentivadas a apreciar o amor do nosso Deus. Meus irmãos, o efeito disso, dessa suposta ou alegada a apreciação pelo nosso Deus, é exatamente o contrário.
Eliminar a menção ao inferno não é intensificar a apreciação pelo nosso Deus, mas produz exatamente o contrário. E para nós entendermos o porquê, o raciocínio é muito simples. Perceba que a ofensa que eu pratico contra alguém é proporcional à dignidade daquela pessoa. Se você, por exemplo, ofende um guarda de trânsito, você vai ter implicações sobre isso. Você vai ser sentenciado, você vai ter que passar por algum tipo de punição se você ofende um representante da lei. Mas a coisa seria muito diferente se a sua ofensa fosse dirigida, por exemplo, à nossa presidenta. Completamente diferente o tipo de ofensa. Embora a ofensa essencialmente fosse a mesma, o castigo não pode ser o mesmo, porque neste caso a intensidade da ofensa está variando por causa da dignidade maior que a pessoa ofendida tem. Portanto, irmãos, a ofensa varia e, consequentemente, a punição varia de acordo com a variação da dignidade da pessoa ofendida. Quem é o nosso Deus? O nosso Deus é o único ser cuja excelência é de valor infinito. Meus irmãos, desprezar o amor deste Deus, não fazendo caso do envio de Jesus, só pode ser punido com uma punição, com um castigo eterno, porque a excelência do nosso Deus é infinita. E somente um castigo infinito faz jus à dignidade do nosso Deus. É por isso que, querendo chamar a atenção para o verdadeiro prejuízo, Jesus faz os seus discípulos entenderem que rejeitar o amor do nosso Deus na pessoa do seu Filho é agir contrário à dignidade excelentemente infinita do nosso Deus. Este é o verdadeiro prejuízo. E é este tipo de prejuízo eterno, receber uma condenação eterna por causa da dignidade da pessoa que foi ofendida, que Jesus diz que nós devemos contabilizar diante da possibilidade de recuarmos diante da vida do investimento de sermos discípulo de Jesus. Portanto, irmãos, o temor a Deus, que significa nestes versos, você compreender a dignidade e a excelência infinita que Deus tem, significa que você vai preferir sofrer qualquer dano que as pessoas possam lhe infringir nesta vida, a ter que rejeitar o compromisso de discípulo de Jesus. Terceira razão pela qual o temor de Deus nos livra da hipocrisia, porque nos faz alvo do cuidado de Deus, versos 6 e 7. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas, contudo nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Qual seria a impressão que nós teríamos de Deus, se Deus permite que o nosso discipulado para com Cristo chegue ao ponto de custar bens que nos são preciosos? Talvez a nossa liberdade, talvez a nossa conta bancária, talvez a nossa família.
Irmãos, diante de uma situação dessas, o risco que nós corremos é concluir que Deus não está se importando. Afinal de contas, se Ele se importasse, Ele não permitiria que o meu discipulado a Cristo tivesse tal custo. E aí o que é que Jesus faz no nosso texto? Jesus faz os discípulos colocarem os olhos no cuidado de Deus. Antes de sugerir que Deus não está se importando conosco, a perseguição que Deus pode permitir por causa do nosso compromisso de discípulos a Cristo, ou discípulos de Cristo, irmãos, na verdade se torna uma expressão do cuidado de Deus. E aí Jesus aqui usa o argumento do menor para o maior. Os pardais, por exemplo, tinham literalmente o valor de centavos. E Deus cuidava deles. E cuida deles. O que dizer então daqueles a quem Deus criou a sua imagem e semelhança? Que tipo de cuidado Deus não terá para com estes? Semelhantemente, quando Jesus faz menção ao cabelo, ninguém aqui vai ter um ataque cardíaco porque um fio de cabelo lhe caiu da cabeça. Não é? Ninguém vai ter um pico de pressão alta ou pressão baixa, porque sem querer você percebeu que um fio caiu. Na verdade, irmãos, a coisa é tão insignificante que os fios estão caindo e a gente não percebe, a não ser que eles comecem a cair em grandes quantidades, né? Aí a coisa já vai começar a ser percebida. Mas a nossa vivência diária, um fio cai e você não está nem aí. E o que Jesus está dizendo é exatamente isso. Deus está cuidando daquilo que você não está nem aí. É tão efêmero, é tão sem importância, que não faz nem caso de eu me preocupar. E é exatamente isso que Jesus está dizendo. Deus cuida até daquilo que você nem se preocupa. Portanto, temer a Deus, o que significa no nosso texto ser discípulo de Jesus até as últimas consequências, coloca você debaixo de um cuidado de Deus inimaginável. E se você vive debaixo do cuidado desse Deus, você não tem mais nada a temer. Porque Deus tem um cuidado extremo com todo aquele em quem Jesus está sendo formado. Portanto, até mesmo perseguição será, na administração divina, uma demonstração do seu cuidado. Em quarto lugar, o temor a Deus nos livra da hipocrisia, porque nos faz reconhecer Jesus publicamente. Versos 8 a 10. Eu lhes digo: quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. E aí, mais uma vez, aqui Jesus invoca outro atributo divino. Neste caso, o atributo divino é o atributo da justiça. E Deus, como justo, Ele é juiz. Não tem como ser diferente. Deus não pode ver a opressão, Deus não pode ver a injustiça, Deus não pode ver o pecado e se omitir. Com este Deus aqui, não tem tráfico de influência, meu irmão. Como parece que nós estamos vendo
acontecer na nossa nação no presente, diante das aberrações que nós encontramos no poder público. Com esse Deus não há tráfico de influência. Com este Deus, no seu papel de juiz, só há duas possibilidades: ou você é culpado, ou você é inocente. E só tem uma possibilidade de você ser inocente: se você aceitar como advogado o próprio advogado que este Deus providenciou, que é a pessoa do seu Filho. Quando Jesus aqui, irmãos, fala em confessar, confessar é uma linguagem jurídica. A visão ou a imagem que nós devemos ter ao ler estes versículos é projetar o julgamento final e nós, diante de Deus, tendo toda a nossa vida passada diante dele. Todas as nossas falhas, todos os nossos pecados, todas as nossas motivações erradas. E só existe, irmãos, uma possibilidade disso acontecer e sermos declarados inocentes: se o sangue de Jesus cair sobre nós diante de Deus. E este compromisso é o compromisso que Jesus tem conosco. O apóstolo João disse que o sangue de Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Nós temos um advogado diante do Pai. E o sangue deste advogado derramado significa que não haverá qualquer pecado que poderá ser contabilizado contra nós. Quem há de nos condenar, se é Deus, na pessoa do seu Filho, que nos declara inocentes? Mas, irmãos, existe uma condição para que naquele grande dia Jesus seja o nosso advogado diante desse Deus juiz que não pode ser corrompido. É que você faz de Jesus seu advogado hoje. Confessar Jesus aqui, irmãos, significa que nós assumimos publicamente tudo que Jesus é para nós. Jesus é nosso Senhor, Jesus é nosso Mestre, Ele é nosso Deus, Ele é nosso sacerdote, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, Ele é o nosso tesouro inegociável. E confessá-lo publicamente significa dizer que Ele é isso para você e para mim, por palavras e obras. Temer a Deus, irmãos, é considerar isto. É considerar o fato de que, se Deus é justo como juiz, queira chegar diante dele com um único advogado que ele vai aceitar. E para ele ser seu advogado naquele grande dia, você tem que apresentá-lo como seu advogado hoje. Se é assim, se servimos a um Deus que sabe de todas as coisas e que, portanto, não espera nada contrário ou nada aquém da autenticidade do nosso compromisso com Cristo. Se é assim, se nós servimos a um Deus cuja dignidade é eterna, e ofender este Deus definitivamente é trazer sobre nós um prejuízo eterno. Se é assim, temer a este Deus é ter um cuidado inimaginável operando a nosso favor. Se é assim, temer a este Deus é receber dele mesmo o advogado para estarmos diante dele como inocentes. Irmão, se tudo isso é verdade,
não há outra decisão que possamos tomar, senão a decisão de dar bom testemunho de Cristo até o fim, sejam quais forem as consequências. Se tudo isso é verdade, eu e você não vamos escolher outra coisa, senão o que o autor de Hebreus chama de a boa confissão. Mas parece existir uma ocasião ou uma circunstância para a qual talvez nós não saibamos dar esse bom testemunho ou fazer essa boa confissão. Vejam agora a quinta razão pela qual o temor a Deus, irmãos, nos livra da hipocrisia, versos 11 a 12. Porque nos faz confiar, o temor a Deus, nos faz confiar na assistência do Espírito, no testemunho público. O texto sagrado diz: quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão, ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. Qual é a ocasião para a qual eu e você podemos nos sentir despreparados ou incapazes de fechar com chave de ouro a nossa boa confissão de Jesus como nosso sacerdote? Quando estivermos diante das autoridades. E aí preste atenção ao detalhe do texto, porque Jesus não está dizendo: se vocês forem levados às autoridades. No caso aqui a sinagoga, porque a sinagoga tinha papel jurídico no contexto judaico. Jesus não está dizendo se vocês forem levados às sinagogas. Jesus está dizendo quando vocês forem levados, ou seja, Ele torna certo que isso vai acontecer. E na verdade, irmãos, isso aconteceu no primeiro século, aconteceu na história e tem acontecido hoje, porque nós temos cristãos hoje sendo levados perante autoridades, e a pergunta é: como naquele momento eu poderei dar o testemunho apropriado de quem Jesus é? Porque essa tem que ser a nossa preocupação. Jesus não está dizendo essas palavras aqui, irmãos, na expectativa ou para criar a expectativa de que você deve ter certeza de que Deus vai livrar você. Não há essa garantia no texto. Se Deus vai livrar você, depende do projeto divino na sua vida. Paulo foi livre várias vezes, mas quando ele escreve o 2 Timóteo, em que ele entende que chegou o seu momento, ele diz que ele terminou a sua vida, combateu o bom combate e guardou a fé. Ele sabia que agora era definitivo, ele estaria com o Senhor, porque o julgamento era irreversível. Jesus não está dizendo isso aqui, portanto, para que você tenha certeza que você vai ser livre, não. Jesus está dizendo o que está dizendo para que você tenha a certeza de que Deus, como auxiliar, e eis mais um atributo divino, Deus é auxílio, Deus como nosso auxiliar, há de nos ajudar pela presença do Espírito, para que demos a Cristo o testemunho apropriado diante das autoridades. Portanto, Jesus diz: não tema o que você vai ter que dizer, porque aí já não é com você, é com o Espírito. Se chegar essa circunstância em nossa vida, irmãos, e potencialmente precisamos estar dispostos a isso. Possa ser que isso nunca aconteça conosco no Brasil, embora o que nós temos cada vez mais é se desenhando no horizonte uma perseguição contra os cristãos, pelo menos contra os cristãos autênticos. Eu e você precisamos ter em mente que isso é uma possibilidade real em tempos futuros. E se é assim, Jesus diz: não tema. Você não será desassistido, porque o Deus que você está temendo é auxílio.
e Ele dará, por meio do seu Espírito, as palavras que você deve dizer, para que nesse momento a boa confissão de quem Jesus é para nós seja oferecida no poder de Deus.